Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Deus só tem o melhor. Acompanhe. Do Evangelho de domingo, que está em Marcos capítulo 7, de 31 a 37, eu acredito que todo mundo tenha escutado, que foi a cura que Jesus faz de um surdo-mudo num outro território que é na região dos pagãos. Jesus passa por lá e Jesus fala uma frase, na verdade fala uma palavra para esse surdo-mudo. E Jesus, quando ele passa por lá, Jesus não vai na terra dos pagãos, ele não faz um discurso, ele não quer convencer ninguém da fé dele, da fé de Deus de Abraão. Jesus não faz um discurso, ele não tem uma atitude apostólica. Jesus, ele faz o bem, ele não fala sobre o bem, ele faz o bem, ele cura. E ele chega diante desse surdo-mudo que alguém entrega para ele e fala uma palavra. Ele fala, abre-te. E no mesmo momento, abre o ouvido e solta a língua. Semana passada, eu comentava com vocês que todas as vezes que a gente ouvir Jesus se dirigindo a uma pessoa, ele se dirige a nós. Então, hoje o convite é para nós. Abre-te. Hoje é o convite. Hoje Jesus quer destravar o nosso ouvido e a nossa língua. Mas, na verdade, Jesus quer destravar é dentro do coração. Porque o ouvido que escuta não é esse. O ouvido que escuta é lá de dentro. Porque, na verdade, ouvir é muito mais do que escutar o que eu estou falando aqui com vocês. Mas é ter uma postura de quem está realmente atento. De quem realmente deposita confiança naquele que escuta. É muito mais simplesmente do que ouvir. Eu acolho aquilo que ele me diz, e ele diz, abre-te. E aí a gente precisa parar e pensar quantas coisas na nossa vida estão travadas. Quantos dons tem dentro de vocês? Quantas situações na sua vida que estão travadas? Que Jesus quis destravar. E hoje ele quer destravar? Claro que nós, para poder chegarmos até Deus, aqui algumas pessoas trouxeram outros. Sempre alguém nos apresenta ao Senhor. Igual aqui, alguém levou o surdo-mudo que estava tão fechado nele mesmo, que não tinha nem decisão própria, nem tinha atitude própria, teve que ter um grupo de pessoas chegou e falou assim, aqui dá um jeito nele. E às vezes é assim conosco. Às vezes nós estamos vivendo um momento na nossa vida que a gente está tão voltado para a gente mesmo, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para um problema que a gente está vivendo, que a gente precisa de alguém falar assim, espera que eu vou te levar para uma pessoa que resolve. Ou fala assim, espera que eu vou te levar ali. Mas é porque, às vezes, a vida nos faz esquecer os 3 pilares que nós temos na vida. A nossa vida é baseada em 3 pilares. O pilar do passado, do presente e do futuro. Então, nós precisamos lembrar que no pilar do passado, cada um de nós é chamado, eleito e amado. Por isso estamos aqui. Deus te chamou, te amou, te ama, te convidou. Vem. Pelo batismo, ele nos pôs dentro e perto de Deus e deu o caminho chama Jesus. Falou, segue esse caminho. E nós seguimos numa promessa, que é o futuro, o pilar do futuro, que a gente caminha em direção à promessa de eternidade. E o pilar do presente é a nossa resposta. Como é que você responde a esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que te faz um convite a vir para a vida, a caminhar com a eternidade, e a nossa resposta a esse Deus? De querer ou não. De querer ou não. E se a gente aceita, nós fazemos uma aliança. Então, a nossa vida tem 3 pilares. Eleição, aliança e promessa. O que confunde a nossa vida toda? Porque a nossa vida, o nosso coração fica pesado demais pelas coisas do mundo. Então, quais são as coisas que nos tiram o sono
e que nos faz esquecer dessas 3 coisas que eu falei com vocês. Muita gente nem lembrava que tinha essas coisas na vida. É o dinheiro e as preocupações. Isso tumultua a gente tanto que você esquece que tem um passado, você esqueceu que tem um pai. E fica numa agonia, num sofrimento, achando que está abandonado na vida. E porque esqueceu que tem o pai, não consegue, o presente está completamente confuso, porque eu estou tão tumultuado com as preocupações que eu nem lembro que eu tenho presente. E o futuro fica uma angústia. O que será de mim? O que será de mim? Esqueceu que tem pai. Esqueceu da promessa. Esqueceu do batismo. Esqueceu aonde que anda, na companhia de quem que anda. É assim. Porque nós podemos fechar o ouvido e não querer ouvir o que Deus tem para nos dizer. E a gente às vezes quer fugir de Deus. Deus fala e você muda de direção, fala assim, espera aí, muda de caminho. Jonas fez isso. Qualquer um de nós pode fugir de Deus. Qualquer um. Fala, mas eu sou católica, vou à igreja, mas finge que não escuta Deus. Por isso vive tumultuado. Qualquer um pode fugir dele. Mas eu participo de tantas coisas da igreja, mas tem o coração fechado. Porque, na verdade, não é o ouvido que está fechado, é o coração que está fechado. Jonas fugiu, Deus mandou ele para um lado e foi para o outro. Lembra do bom samaritano? Lembra do homem caído? O padre passou e falou, mas se eu parar para ajudar, eu vou atrasar para a missa? Então vamos embora. O outro falou, mas se eu parar, vai que está muito ruim, vai que morre, amanhã eu tenho que ir para o juiz, prestar depoimento, minha vida amanhã vai ficar um caos. Vou não. Aí passou um outro que tinha um coração humano. E porque tinha um coração humano, escutou Deus que gritava ali. Então, muitas vezes eu fico pensando, será que eu tenho escutado o que Ele quer falar? Será que você, que eu, temos capacidade de ouvir o que Deus quer falar para cada um de nós? Será que nós estamos, não com o ouvido, mas com o coração aberto para ouvir o Senhor? Será que nós estamos preparados para um Deus da surpresa? Porque Deus sempre nos surpreende. E Ele sempre vem e fala aonde você não está esperando. E Ele muda a sua vida, você fala, mas eu estava imaginando que Deus ia seguir aqui. Ele tomou uma estrada contrária. E é assim. Deus vem falar de um outro jeito e vem te gritar num outro jeito, mas como nós estamos com o coração pesado, fala, agora não posso. É assim. Como é que tem sido a nossa disposição em ouvir esse Deus que nos surpreende a cada dia? Às vezes nós temos medo dele, então a gente prefere não escutar. E a gente faz igual a turma lá do Evangelho e foge de Deus. É preferível não ouvir, porque ouvir a Deus compromete. Então nós ficamos com o coração travado, pesado. E eu fico pensando que isso está diretamente proporcional à nossa docilidade para escutar a palavra de Deus. Nós temos que ser dóceis. Ouvir, igual hoje nós estamos escutando, e falar, é para mim. É para mim que Ele está falando. Abre-te. Abre-te. Permita expressar aquilo que você sente e que você pensa. Permita revelar quem é você pela sua vida, pela palavra que você vive. Porque a palavra tem que ser germinada em nós. Ela tem que ser gerada no silêncio para virar vida. Senão não convence ninguém. E é tão triste quando nós estamos travados. Domingo, não, foi ontem. Eu perdi a noção. Estou completamente sem noção com esse feriado que eu trabalhei demais. Mas ontem eu estava almoçando com meu marido e na mesa da nossa frente tinha um casal, uma família com um jovem emburrado, de cara fechada, mal-humorado, mas ele tinha um tratamento que eu estava louca para dar para ele. E o pai tentou, coitado do pai, o pai tentou todas as armas para poder fazer aquele filho falar. Ficou emburrado, de cara fechada, estragou o almoço da família. E eu falei, eu comentava com o Anselmo, falava, ele não sabe que o tempo é curto, que as pessoas passam assim, que esse pai vai fazer uma falta louca para ele, que ele vai sentir tanta saudade de conversar com esse pai. E por que ele está tão travado dentro dele? Destrava, abre a boca e fala com o pai, pai, eu estou sofrendo aqui dentro do meu coração, abre e fala, tem uma dor aqui dentro de mim, eu estou angustiado, expressa a dor, fale, destrava a língua, destrava a situação que você está vivendo, você vai ver que ela vai ficar muito mais fácil. E ele perdeu a chance diante de um pai e de uma mãe, infernizou o almoço de todo mundo, deu tudo errado. Eu falava, vou lá sentar naquela mesa e contar para ele que tem Jesus.
Porque está faltando a vida dele para adoçá-lo, chama Jesus, por isso tanto mau humor. Quando eu vejo alguém muito mal-humorado, fala, falta Jesus na vida dele para adoçar. Está com o ouvido fechado, está com o coração fechado, então a boca está travada, não fala nada que presta. Ele falava ele murmurava, o pai custou escutar o que ele queria pedir. Ó, estava lá bacana, o pai ofereceu, não quer um vinho, meu filho. Ó, trem fino, não queria nada. Estava de mau humor, falei, perdeu o vinho, a companhia, perdeu tudo. Porque não falou, não expressou, mas aquilo me fez um mal. Quando eu cheguei lá em casa, fui rezar um texto da misericórdia, rezei para ele. Falei, Jesus, vamos rezar para esse moço que está muito triste. Ele está tite, porque não te conheceu. Todo mundo que não tem o Senhor fica triste, emburrado, amarrado, e perde a oportunidade. E nós, às vezes, ficamos travados na nossa vida. E não estabelecemos relações de verdade, porque não temos coragem, não destravamos o nosso coração, não geramos vida, geramos morte. Porque como é que você almoça? Já imaginou você de frente para o outro com a cara fechada? O dia que sua relação estiver assim, dá um jeito, é uma coisa errada. Abre a boca e fala, como diz minha mãe. Fale aquilo que está incomodando o seu coração. Fale aquilo porque o tempo passa tão depressa. E depois você fala, mas eu não falei. E se você não falou com aquele que está próximo de você, que está na sua frente, que te ama, que é um pai e uma mãe, como é que vai conseguir falar com Deus? Nunca. Não treinou. Como é que não vai conseguir falar com alguém que você não está vendo? Se não treinou, falar com aquele que está ali, que só quer o seu bem. Somente o seu bem. E às vezes a gente é assim, na relação marido e mulher, na relação com o filho, na relação de trabalho, na relação com os vizinhos, tudo travado. Tudo inimigo, um abriu a porta, fecha a minha. Que boba. Fala o que está precisando falar. Fala o que está ruim. Fala o que te incomoda, para que isso não te paralise. Clarice Lispector tem uma frase que diz que às vezes a gente pega uma palavra e fica parado naquela palavra e encalhado, ela diz. Encalhado naquela palavra por anos. Às vezes é uma palavra que a gente não disse. E a gente fica parado naquela palavra e aquilo não gerou vida. E a gente não consegue abrir a boca e anunciar um Deus de misericórdia. Porque à medida que, quando a gente é levado até Jesus, e hoje quantos de vocês às vezes estão tendo a oportunidade de chegar diante dele pela primeira vez, que você permitir que essa palavra entre, você permitir que ele destrave hoje o seu ouvido, que você tenha docilidade de ouvir a palavra do Senhor e permitir viver isso, um dia você é quem vai anunciar. Por que a gente anuncia? Porque eu ouvi, acreditei, por isso eu falo, está no Salmo. Eu acreditei, por isso eu falo. Todos nós, um dia, vamos ter que anunciar esse Deus. Mas esse despertar de Deus em mim não vai acontecer por mim, mas só vai acontecer por aquele que é o dono da vida, por aquele que é o Senhor de todas as coisas. Porque se ele não olhar para mim, eu ficarei na morte. Compreendem? Por isso que alguém tem que te trazer e falar, nós trouxemos porque ela, por ela mesma, ele por ele mesmo, não conseguiria chegar. Por isso a missão de todos nós, de levar Jesus. De mostrar para essas pessoas que existe um Deus vivo. De mostrar, independente da nossa profissão, anunciar um Deus da misericórdia. Essa é a missão de todos nós. Anunciar que Deus é pura misericórdia e é vivo. E que Ele não é uma ilusão. Grita que Ele fala, eu estou aqui. Sussurra e Ele fala, já te ouvi. Não podemos ter medo de anunciar esse Deus, mas é porque primeiro nós temos que viver. Então, se esse Deus não me tirar da minha miséria, não me tirar da minha morte, eu jamais vou conseguir ver a luz. Se Ele não se compadecer de mim, eu jamais ouvirei. Então, eu tenho que querer, ou alguém tem que fazer isso por mim, porque eu estou tão centrada em mim que eu não consigo perceber. Mas se alguém me leva e eu tenho um encontro com esse Deus, a minha missão é anunciar esse Deus. É abrir a boca e cantar a misericórdia de Deus. E é tão lindo que quando Jesus faz tudo isso, que as pessoas veem, vocês imaginam, o surdo ouvir, ele era mudo falar, eles falam assim, ele fez tudo bem, tudo que Deus faz tem sido bem feito, tudo que esse homem faz, ele tem feito bem. Isso é uma alusão a Gênesis, lá na criação, quando Deus faz bem todas as coisas, e Jesus fazia bem todas as coisas. O que isso quer dizer?
que a criação não acabou, gente. Nós somos criados e recriados todo momento pelo Espírito Santo de Deus. O tempo inteiro Deus nos molda, o tempo inteiro, desde que nós possamos permitir. Permita e Ele transformará. Permita e você nunca mais será a mesma pessoa. E a cada dia o contato com a palavra de Deus nos transforma, nos modela, nos remodela, até fazer de nós a imagem dele. Compreendem? Deus só entra se convidado. Semana passada eu falei com vocês, oração é a porta que a gente abre e que Deus entra. Se vocês chamarem, abrir a porta, Ele chega. Fala, Senhor, o que em mim está travado há tantos anos? Em que palavra que eu encalhei na minha vida, que a vida não dá sequência? E por que algumas palavras eu escuto? Porque tem palavras que a gente escuta e há palavras para a gente parar e pensar. Tem outras palavras que é para a gente habitar nelas. E há palavras que é para a gente contemplar. A gente precisa começar a entender e ouvir esse Deus. Será que eu estou sendo capaz de perceber hoje, no dia que você viveu hoje? Você percebeu em que situação Deus te chamou? Em que situação foi que Ele te gritou hoje e você não viu? Por que eu não escutei? Porque eu não estou atenta a Ele. Eu estou atenta a tudo que o mundo está fazendo, menos naquele Deus vivo que caminha comigo. Compreendem como é que a gente tem que ter uma atitude de vigilância sempre com Deus? Atitude para não perder Deus, para não perder as oportunidades que Ele me dá, as oportunidades que Ele me chama, e eu não escutei. Por quê? Porque meu coração não estava longe. Essa é uma atitude, não é Deus que estava longe, sou eu. Então Deus sempre quer renovar a nossa aliança. Ele restaura e restaura pacientemente. A gente quebra a aliança e Ele restaura, porque Ele é fiel. Deus jamais vai nos decepcionar, Ele jamais vai nos abandonar, jamais. Nós é que abandonamos, a gente vive abandonando Deus, vive trocando Deus por qualquer coisa. Falar, minha filha, a situação agora é maravilhosa, não precisa de você não. Agora aconteceu o que eu precisava, larga Deus de lado e cai numa ilusão que faz sofrer. Ele não nos desilude, Ele não nos trai, Ele está sempre conosco, sempre. E Ele sempre tem o melhor, isso eu afirmo para vocês. Deus só tem o melhor. Ele não tem nada meia boca, porque Ele não é meia boca. Ele só tem o que há de melhor. Deus tem o bom? Não, Ele tem o que é ótimo. Tem certeza, filho, absoluta? Deus só tem o que é ótimo, porque é maravilhoso. Nós é que perdemos porque não cremos. Porque não estamos atentos, não temos docilidade. Hoje nós vamos pedir a Ele, Senhor, nos dê docilidade ao coração. Nos ajude a anunciar, ajudar os nossos irmãos que ainda não encontraram o caminho, a mostrar para eles um Deus vivo, a anunciar com a minha vida, mais do que com as palavras, a presença de um Deus, que é amor, que é fidelidade, que é misericórdia, um Deus que transforma todas as coisas. Deus é simplesmente impressionante. Eu fico simplesmente encantado com o que Ele faz. Ele nos transforma. Mas se eu ouvir e entender que essa palavra de hoje é falada para mim, para você. Por que Deus quer destravar o seu coração? Que Ele tem tanto projeto para você. E é assim, por que a gente foge de Deus? Porque nós queremos escrever a nossa história. A gente não permite que Deus a escreva, porque nós temos medo de Deus. Ah, filósofo, o que será que vai fazer comigo? Então nós temos medo de dar para Deus um papel, uma caneta e falar, escreva, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Ao contrário, a gente começa a ditar regras para Deus, fala, não, eu faço, desde que o Senhor faça assim, assim, assim. Aí tirou surpresa de um Deus que vira gente do avesso. Você acha que Paulo imaginou o que ia acontecer na vida dele? Você acha que Maria e José tinham noção do que ia acontecer na vida deles? Cada um de nós, quando disse sim, diz sim para ele o que vai acontecer na nossa vida? Claro que não. Mas você confia? É esse abandono. É esse abandono nesse Deus que eu digo para vocês, solta. Do dia tinha uma cliente vivendo uma situação tão difícil, eu disse para ela, fé é assim, minha amiga, deixa eu te explicar. É andar numa corda bamba, é um fio de nylon. Você assenta num carrinho de pedreiro, senta com os meninos, a situação está muito difícil, senta você e os meninos, no carrinho de pedreiro. Não tem nada para você segurar, mas quem conduz o carrinho é Deus. Crê? É assim. Aonde que eu vou segurar, filó? Em nada, somente a certeza que Deus conduz. É assim, é deixar Ele escrever a sua história. Ele tem uma história linda para cada um de nós. Tem um projeto que foi feito para você. Deus desenhou um projeto quando Ele sonhou com você. Esse projeto existe. Por que ele não está acontecendo? Porque eu não deixo Deus fazer nenhuma vírgula sem que eu confirme o que vai acontecer. Quando a gente confia, a gente pula.
Quando a gente não confia, você fala assim, você mediu direitinho? Tem certeza que eu não caio? Você vai me pegar mesmo? Pôs uma rede de segurança? Então não confia. Quando confia, solta em Deus. Se lança nele e fala, faça o que o Senhor quiser. Escreva a minha vida, que eu estou escrevendo só algo de chuchu. Escreve mesmo, algo de aventura. E espere. O que será? É desse Deus que eu falo com vocês, que é maravilhoso caminhar com Ele, que você nunca sabe direito o que vai acontecer. Mas você tem uma certeza, que Ele está junto. E se Ele está junto, então já deu tudo certo. Mas se, não tem se, Ele está junto. Mais nada, ele caminha junto. Pode confiar. Ele vai fazer o que é errado? Nada. Mas na última hora, Ele age. Ele faz, não preocupe. Solta na mão dele, fala, Jesus, só precisa de mim? Suas ordens. Como eu gostaria de realmente ter um coração para te servir, um ouvido tão atento, que em vez do Senhor falar, muitas vezes, somente pelo barulho do seu andar, eu falo, o que o Senhor quer? Imaginou? O dia que a gente estiver tão atento a Deus, tão atento, que só dele estar por perto, você fala, o que o Senhor está querendo? Fala, mas eu não falei, fala, mas eu sei que o Senhor está aí. Compreendem? Essa intimidade que eu quero que vocês cheguem. Eu quero que vocês sejam tão íntimos do Senhor, que na respiração dele você fala, é isso que o Senhor está querendo, né? Como eu ficava impressionado quando meu pai sentava na mesa, minha mãe falava assim, ele quer um garfo. Falei, mas ele não falou, o olhar dele é de garfo? Como que você pode imaginar que o olhar de alguém é de garfo? Ninguém podia imaginar, mas ela sabia que o olhar dele era de garfo. Ele quer uma maçã, mas ele não falou que é uma maçã, mas eu sei que ele quer uma maçã, ele só ria. Falava, pai, não tem ninguém mais mal acostumado que o Senhor. Mas é o amor que faz isso, e é o amor por Jesus que vai nos fazer ouvir o passo dele e destravar o nosso coração para ele, de forma que nós possamos fazer da nossa vida aquilo que um dia ele sonhou. Então, eu gostaria de pedir a vocês que não tivessem medo, que clamassem pelo Espírito Santo o dia inteiro. Clamem pelo Espírito Santo. Chamem ele o dia inteiro. Chame e fala, faça em mim a obra que Deus sonhou. Não deixe essa obra inacabada, porque eu quero estar de pé diante de Deus, quando Ele me chamar. Me ajuda a ter consciência dessas 3 colunas que me sustentam. Eu ter sido chamada, eu caminhar pelo batismo, ser amada por um Deus, ter uma promessa que me aguarda, que eu não quebre aliança com o Pai a cada dia. Mas que a cada dia, ao contrário, eu renove essa aliança de amor e falo, Jesus, eu quero estar com o Senhor o dia inteiro. Me faça estar atenta aonde o Senhor está me chamando que eu não estou vendo. Às vezes é numa situação que você não imagina. Você fala, mas eu já estou tão atrasada, acontece isso, é Ele te chamando. Sabe quando você fala, mas tinha que ser agora? Aí você pensa 2 vezes e fala, vai que é Ele. Volta e fica quietinha, atrasa tudo, fala, é o Senhor que Ele faz tudo assim mesmo, tudo do avesso. É sempre assim. Na casa da minha mãe tinha um funcionário que chegava alguém na hora que ela achava que não devia, e a casa da minha mãe sempre foi a casa dos pobres da cidade. E chegava lá sempre para pedir comida. E ela achava ruim, falava, isso é hora, menino, não sei o quê. Ela xingava. Então um dia eu falei com ela assim, você já pensou, se essa pessoa que está chegando aí para te pedir alguma coisa é Jesus, você vai tratar ele desse jeito? Vai xingar porque ele veio na hora errada? Ou você vai fazer um lanche para ele, fazer uma comida para ele? Ela perdeu até a fala. O próximo que bateu lá em casa, pôs tanta coisa para comer, eu falei, também não precisa matar a pessoa. Pode ponderar. Mas é porque muda o olhar. Se você pensa, é Ele. É Ele que está vindo através daquele que eu não estou imaginando. Através daquela situação. Através daquela pessoa enjoada que eu não gosto. Através de... É Ele. E aí você passa a ter um outro ouvido. Um ouvido atento. Então, que hoje a gente possa pensar nisso. O surdo, o mudo, somos nós, que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Oxalá que a gente pudesse ouvir somente a voz de Deus, num mundo onde tem tantas vozes, num mundo com tanto barulho, com tantas coisas te chamando, que a gente pudesse purificar o nosso ouvido, para distinguir no meio de tanta confusão, aquela voz docinha dele que fala, estou aqui. Aquela vozinha de Deus mais delicada que nos chama. E que a gente possa ter um coração tão dócil a Deus. Tão dócil. Que a gente se entregue à palavra. Que a gente escute tudo que Ele está falando. Que a gente analise a nossa vida e fale, Senhor, hoje aqui, o que o Senhor quer destravar na minha vida? Daqui a pouco nós vamos ficar sozinhos com Ele. O que na minha vida está encalhado, Senhor? Qual é a situação que está parada, Senhor?
Aonde que eu não caminho, destrava. Mas me dá um coração disposto a escutar. Que o Senhor hoje abra, sopre e grite no meu ouvido e manda destravar alguma coisa em mim. E que pelo seu poder nada fique fechado. Mas aquilo que é para o meu bem e que para que concorra para o projeto que o Senhor construiu para a minha vida, destrava. Abra. É o poder dele que transforma todas as coisas. Mas Deus não pode fazer nada porque ele depende de nós. Por que Deus fica amarrado? Por causa de nós. Ele não pode atuar na sua vida se você não permitir. Ele é muito doce. Deus depende da nossa permissão. Sem a nossa permissão, ele não fará. Então, se muita coisa na sua vida está travada e você não escuta a palavra, e seu coração está travado e você não anuncia esse Deus vivo, é porque você não permite. Abra. Abra. Fala, eu confio nele, eu confio nesse Deus. Se vocês ainda não tiveram essa experiência, confie pelo menos no que eu estou falando em vocês. Pela experiência que eu tenho para dizer para vocês, creia. Andar com ele é uma aventura sem preço. Sem preço, e cada dia vocês vão querer mais e mais e mais, porque a aventura de Deus não repete. Ele sempre tem uma coisa sempre nova. Deus sempre tem algo novo. Acorda de manhã e fique atento. Amanhã, quando vocês abrirem os olhos, se imagine abrindo um presente e fique atento, porque o presente chega. Observe o que ele está trazendo naquele dia para vocês. Comece a viver um dia na presença do Senhor e falar, deixa eu ver o que ele trouxe hoje. Sempre tem uma novidade, sempre tem algo de bom, sempre tem algo que Deus faz, que você fala, não, mas só podia ser Ele. Só podia ser essa doçura, só podia ser o Senhor que carrega isso para mim. Prestem atenção. Se a sua vida está sendo um cristianismo assim, mais ou menos, será que hoje, eu fico pensando, se os padres sumissem, se fosse proibido estar celebrando, será que nós iríamos manter uns aos outros na fé? Será que nós íamos continuar levando os irmãos para caminhar? Vamos pensar nessas coisas. Vamos pensar como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Vamos pensar como temos conduzido o nosso presente, vivendo em direção ao futuro. Como é que está a nossa relação com as coisas e com as pessoas? Como disse o Papa, eu nunca vi um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre. O que o Papa quer dizer? Ninguém leva nada. Apenas o que a gente é capaz de amar, apenas o que a gente é capaz de dar. Só isso é que vamos levar. Só o que a gente tiver escutado e tiver realizado, porque fomos dóceis. Assim como Maria foi. Sim, que seja feito. Que a gente também hoje, pela graça de Deus, possamos destravar o que está em nós impedindo que Deus haja. Deixa Ele agir, vocês vão ver que espetáculo. Que a gente possa escutar falar, destrava, Senhor. Eu quero ser completamente dócil às suas mãos. Que o Espírito faça e desfaça o que Ele quiser. Que a gente seja como um barro nas mãos do oleiro, não é? A cada minuto, Deus nos refaz. A criação está aí. E a criação está aí esperando que a gente se revele como filho de Deus, para que eles também possam se manifestar. Há um desejo que Deus venha. Há um desejo que a gente possa viver essa promessa. Vamos destravar. Para que Deus comece a fazer, já no mundo, aqui agora, o que Ele quer fazer com cada um de nós. Que Deus nos conceda essa graça agora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Senhor e falar, Jesus, da mesma forma como o Senhor falou com aquele surdo mudo, fala comigo. Destrave agora a minha vida, o meu coração, a minha boca, o meu ouvido, que eu possa ouvir o seu chamado, que eu possa ouvir aquela palavra que vai destravar a minha vida, que está parada, Senhor, porque está, nesse momento, distante do seu olhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Doutora Filó hoje nos fala que Deus só tem o melhor para nós. Ela nos lembra aquela passagem daquele surdo e mudo, que Jesus chega e dirige a ele uma única palavra e fala Efatá, que significa abre-te. E ela fala que quando Jesus se dirige a uma única pessoa, que Ele está se dirigindo para nós. Jesus hoje vem para você e fala Efatá, abre-te. Fala para abrir os seus ouvidos, abrir a sua boca, abrir o seu coração. Abrir os seus ouvidos para essa palavra, que essa palavra entre no seu coração. Abrir sua boca para que você fale dessa palavra. E abrir o seu coração para que essa palavra caia no seu coração e produza frutos. A nossa oração hoje é falar para o Senhor,
faça em nós o Efatá. Faça em nós o abre-te em nosso coração. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e queremos que o Senhor venha até nós. Coloque suas mãos sobre nós, Senhor, e diga: Efatá, abre-te. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a Tua palavra. Abra a nossa boca para que a gente possa proclamar a Tua palavra e profetizar na vida das pessoas. Mas abra o nosso coração, Senhor. Que essa palavra caia no nosso coração e mude a nossa vida. E venha produzir frutos de vida na nossa vida. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!